Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pelo Sim, Pelo Não. Pelo sim, pelo não. Com Inês Moura dos Santos e Pilar Ventura. O que é que tem piada? Amiga, estou muito anasalada hoje. Boa tarde a todos. Exato. Mas eu não estás estou doente? Não estou doente. Isto é alergias. Estou cheia de alergias. Welcome to my world. Mas tu não ficas a falar assim, amiga. Se calhar, Oi. se calhar a minha voz assim é sempre anasalada porque eu estou sempre com alergias. Não. Nunca A ouviste tua a voz minha não voz é sem anasalada, amiga. Mas pronto, sim. Queres um estou com alergia. antistamínico? Olha, por acaso, não, sabes que eu não tenho medicação nenhuma em casa? Tu vais-te chocar com a quantidade de medicação que eu tenho nesta casa. É que às vezes as pessoas dizem-me, toma um Benuron. Eu fico tipo, tenho que ir à farmácia. Isso é Então, mesmo porque eu não grave. tenho. Mas Não eu tenho. vou-te dar uma cartelinha de antihistamínicos para fazeres todos os dias antes de dormir ou então de manhã em jejum. Pois, mas olha, isso não é aqueles antihistamínicos que dão bué O sono. meu antihistamínico é de terceira geração. Mas dá não é sono. aqueles... Ah, não? Existem várias gerações nos antihistamínicos. Sei. Tu não, olha, imagina, se eu não tivesse a minha profissão, eu era farmacêutica. Ou médica. Ou médica, exato. Tenho a certeza. Mas eu vou-te dar e depois eu passo-te a prescriçãozinha e marcamos uma consulta na próxima semana para ver como é que estás, está bem? Ah pá, espero estar melhor, que seria uma semana assim, não é? Mas Muito pronto, bem. queres contar o que é que se está a passar aqui na tua casa? Ok, pronto. Vou iniciar por contar o que se está a passar na minha casa, que é uma infestação de moscas. Quero deixar aqui explícito que eu limpo a minha casa. Será? Porque eu tenho muitas alergias, portanto eu tenho que limpar a minha casa. Pronto. Só que eu tenho tipo um quintal e uns terrenos abandonados ali e, portanto, quando está muito calor, eu abro as janelas todas e as moscas vêm. Pronto, e estamos aqui com... E Mas por acaso pronto, agora não está se está a muito, notar amiga. muito. Sinto que Estou já não ali está. à beira da televisão. Pronto, eu acho que ela tem de comprar aqueles sprays. Ah, mas está ali uma. Eu acho que nós temos de comprar. Tu tens de comprar aqueles sprays. Nós, é que Já eu e lá sei. moramos juntas. Tens de comprar Quase. aqueles sprays tipo mata-moscas. Não é para mosquitos, moscas. Juro-te que funciona, que eu já fiz isso uma vez. E não na minha casa atual, mas já fiz, já tive que fazer. Metes assim na casa toda, sais, fechas a porta e as janelas e tudo, e eles ficam aqui a respirar o ar intoxicado. Ok. Quando chegares, o chão está cheio de moscas mortas e tens que abrir as janelas para arjar. Juro por tudo que isto resulta. Nunca mais tens moscas. Pronto, se a Pilar Ventura diz que é especialista em moscas, que sou eu. Exato, tem isso é Tenho uma coisa para partilhar contigo, que foi, Partilha. recebi uma mensagem no meu Instagram que é? de um gato preto, Como de um gato preto? porque alguém ouviu o nosso episódio e mandou-me um gato preto bebê para adotar. Eu estava indecisa se dizia ou não, porque acho que 3 gatos é demais. Não vou adotar outro gato. Quer dizer, há um que está pendente, por acaso. Pois, Eu não- e eu pelas contei. pessoas terem ouvido o podcast é que me disseram que... Sim, mas não vou ter um terceiro preto. Ah, não? Então tem que ser colorido. Já tem um cinzento, agora tem um preto, agora tem que ter de outra cor. Não, mas eu vou-te explicar. Eu ia ter um gato amarelo. Só que, entretanto, surgiu-me este preto. E eu sempre quis ter um gato preto, então fiquei com o gato preto. E disse à rapariga do amarelo que se ela não conseguisse ninguém para ficar com ele, que eu ficava na mesma. Mas Amiga, pode ser que isto ela torna-se consiga. insustentável. Tu depois tens de contar onde é que meteste os teus gatos durante o teu aniversário, que eu não sei essa Mas parte. era, te contei. Ah, pá, isso foi de rir. Eles ficaram no quarto. Havia lá 3 pessoas com alergia a gatos. E eles ficaram no quarto e conseguiam aceder ao corredor tipo da cozinha e da entrada e assim. E a porta da sala estava sempre fechada. As pessoas entravam e saíam, mas fechavam a porta. E pronto, e eles andavam por lá. E As limpaste pessoas- a casa por causa das pessoas, não é? Sim, por causa sim. das alergias. As pessoas... As janelas também estavam abertas porque também senão ficava muito abafado. Então as pessoas estavam com acesso à varanda e assim. E depois as pessoas iam ao quarto, brincar com eles, fazer festinhas. Depois voltavam para a sala. Pronto, e foi assim. E pronto, juriste bem. Sim. Então queres-nos contar como é que foi o teu aniversário que eu faltei Pronto. este ano? Ok, depois também tens de contar porque é que faltaste. Mas basicamente, olha, não tenho muito para contar do meu aniversário deste ano. O tema foi o mesmo da viagem a Ibiza, só com algumas adaptações, que foi cowboyada, não é? Pá, este ano foi menos gente, porque eu também convidei mais em cima da hora, porque eu tive mesmo até à última se fazia festa ou não, tu sabes? E quando convidei já muita gente já tinha Não coisas podia. combinadas e não podia, pronto. Então, no ano passado foram 20 e tal pessoas e este ano foram 15 ou 16, pronto. Foi divertido, mas sinto que aconteceu uma cena que foi...
estavam bué pessoas aleatórias, as pessoas até se conheciam, tipo, conheciam-se umas às outras por vários contextos, ou de trabalho, ou de já noutros eventos que tiveram com outros amigos meus. Portanto, não eram totalmente desconhecidos, mas eram pessoas de grupos muito diferentes uns dos outros. Então, o que aconteceu foi que não havia tanto uma cena mais grupo, estás a ver, mais convívio, não sei o que, havia pequenos grupinhos a falar, pessoal, quando estás mais contido, ou seja, quando não estás no teu ambiente familiar, acabas por ficar mais retraído, exatamente. Então não sentia a mesma cena do ano passado, que as pessoas estavam muito mais envolvidas, também quando está mais gente tu acabas por te sentir mais à vontade porque está mais gente, quando está menos gente, ou seja, não é pouquíssima gente, mas também não é muita gente, então ficas ali meio tipo retraído. Então senti que foi super divertido na mesma, as pessoas comunicaram, tiveram em conversas e não sei o quê, mas por exemplo não se prolongou tanto como no ano passado, que foi até às 3, por exemplo, por causa disso, porque as pessoas estavam mais retraídas, quiseram ir embora mais cedo, pronto. Mas foi divertido, peripécias. Fizeste um quiz, como da outra vez? Não, por acaso não fiz desta vez. Não tive grande preparação para este ano. Já andei um bocado a mil com tudo no próprio dia, foi mesmo assim caótico. Mas, peripécias, o meu vizinho de baixo chamou a polícia. Não tenho palavras para isto. Imagina, tipo, eu passei-me com o meu vizinho de baixo e vou explicar porquê. Eu sou a pessoa, acho que já disse, não sei se já disse aqui ou não, mas eu nunca faço nada em minha casa. Tipo, a minha casa para mim é um lugar que eu vou para descansar da minha vida social, ou seja, eu não tenho por hábito de convidar pessoas, não tenho por hábito de fazer convívios, nunca dou festas, a única festa que eu faço é a do meu aniversário, uma vez ao ano. Uma vez ao ano, sim. E, portanto, eu não sou uma vizinha nada chata, não faço barulho, moro sozinha, não tenho crianças a fazer barulho, a correr, nada. Porque é que o filho da mãe era meia-noite e meia, nem sequer era tipo 4 da manhã, percebes? Era meia-noite e meia, estava-me a tocar à campainha, a dizer eu vou chamar a polícia. Mas ele é velho? Era, quer dizer, velho, não era tipo 60 anos. Quer dizer, se calhar, opa, não sei, pode ser daquelas pessoas que está mais acabada. Já tem 50, mas parece que tem 60, estás a ver? Sim. Pronto, porque ele não era velho, mas também não era novo. Pronto, tinha ali. É muito mau quando se vive num prédio. Foda-se. Tipo, no ano passado, nós estivemos até às 3 da manhã. Pois, no ano passado ninguém reclamou. Pois não, é isso que eu estou a dizer. Estivemos até às 3 da manhã, a música a bombar, janelas todas abertas, havia pessoas do outro lado da rua que ouviram, que no dia seguinte disseram-me que ouviram. E tipo, tudo bem, tranquilo, porque lá está, é uma situação esporádica. Não é uma coisa que eu faço por sistema. Eu acho que para o ano a solução para isto era convidar o teu vizinho para a festa. Deixas lá um convite. A cena era, tipo, se fosse uma pessoa que tivesse um recém-nascido, e eu compreendia perfeitamente, dizer, olha, tipo, tenho um bebê, ele não está a conseguir dormir, por favor. Entendia perfeitamente. Aliás, os meus vizinhos de lado têm bebês e os meus vizinhos de lado não se vieram queixar, estás a perceber? E mesmo o de baixo, ranhoso, dizer que vai chamar a polícia, isso quer dizer que vais. Pois, nisso tenho pena por ti, mas consigo compreender ligeiramente o vizinho de baixo. Foda-se, a sério. Pronto, não é que eu não compreenda, mas acho que também mas é um eu também bocado... ficava lixada, porra, são os meus anos. É isso. As pessoas, falta muita tolerância, as pessoas estão mesmo pouco tolerantes nos dias de hoje. Qualquer merdinha reclamam, são chatas. Pronto, e depois a segunda peripécia foi que fiquei sem stores de casa. Gente, sei. Porquê? Com esta merda toda, eu me vi tocar a campainha. Sei que eu vou chamar a polícia. Depois veio uma outra vizinha do lado, que lá está, estavam a sair umas pessoas e ela estava a entrar, que é que tal que tem um bebê, e disse-me: oh Pilar, tens que pôr a música mais baixo que o teu vizinho de baixo está-se a passar lá em baixo. Tipo, estás a ver? E ela assim: não é por mim. Ela é uma querida: não é por mim, mas tens que pôr a música mais baixa porque ele está-se a passar, vai chamar a polícia. E foda-se. Pronto, cheguei à sala e disse: música mais baixo, fechar os stores. Ficaram todos ali no bunker. Juro-te, fechar a varanda, não sei o quê. Pronto, eles começaram a fechar os stores. E eu não sei o que é que fizeram, que agora os stores não abrem. E é daquele tipo de botões que tu clicas. É dos elétricos. É dos elétricos, ou seja, sinistro, porque não foi um, foram os dois. Os dois fuderam-se, agora não abrem. Lamento. Agora vai ter que lá ir um eletricista. Então agora está tudo às escuras. Só reparaste que a tua sala está sempre às escuras? Ou é pelo candeeiro? Ou é pelos stores? Aquela sala Será que isso é uma metáfora para a tua vida, que precisas de mais luz? Não, eu acho que deve ser alguma bruxaria que alguém fez. Não, estou a brincar. Não sei, mas que é sinistro? Será que tem algum espírito lá a habitar? Não. Eu ponho incenso e ponho pau santo todas as semanas. Eu também ponho e as moscas continuam aqui, amiga. Mas mosca não é espírito. Espírito pode estar lá alojado em algum lado. Não, acho que não. Amiga, olha, vou ter que ir a uma... Vou ter que, sei lá. Não, acho que não. Não, é que é sinistro realmente. Agora que dizes, estou sempre sem luz na sala, é sinistro.
Vamos com calma, vamos ver se acontece outra vez. Ora, se acontecer uma próxima vez, Vais à juro bruxa. que vou à bruxa. Não Vai, estou a e depois brincar. dá-me o contacto. Pronto, vá. Agora conta lá como é que foi a tua viagem. Pronto, eu fui num team building de trabalho. Eu estou assim virada, porque Chique. me está a doer o pescoço, estar assim a olhar Ok, para ti. ok. Só que eu não sei se estou numa posição muito estranha. O Pedro está a dizer que sim. Pronto. Estar assim. Pronto. Enfim. Eu fui num team building para a Madeira. E foi muito giro. Acho que não tive a oportunidade de conhecer a parte mais da natureza da Madeira, mas eu já tinha estado em Porto Santo 7 vezes e tinha aterrado na Madeira sempre, mas nunca tinha ido conhecer o Funchal e assim. Definitivamente preciso de voltar porque eu fiquei apaixonada pela Madeira. Eu disse. Fiquei apaixonada, portanto vamos voltar. Temos que amo a marcar e Madeira. temos que voltar e temos que conhecer melhor aquilo. Mas foi giro porque eu estive com 2 amigas minhas de Erasmus, isso eu sendo não que sabia. uma delas é mãe, já. E eu ainda não conhecia a filha dela. Portanto, eu também conheci, que foi mesmo fofo. E pensei mesmo tipo, há uns anos estávamos nós em Barcelona a mandar shots e agora estás aqui a dar de mamar. A vida muda. E pronto, foi giro, deu para descansar. O que foi estranho foi que comecei a receber as mensagens, não metia nada nas histórias, as pessoas tipo, mas então não foste à Madeira? pois Tu não meteste nada nas histórias? Tipo, decidi que não ia partilhar nada, mas depois a fazer assim um fotozinho de dump Faz bem, discreto. faz bem. E quando eu entro no aeroporto da Madeira para voltar para o Porto, uma menina, mais 3 meninos, acho eu que eram 3, vieram falar comigo e perguntaram: olha, tu não és Inês Moreira dos Santos? Eu, sim. E tu não tens um podcast pelo Simples não? Eu, sim. E ela, nós ouvimos o teu podcast, eu adoro o teu podcast. Eu digo, e olha, imagina, eu queria me enfiar num buraco. Porque, sei lá, no Porto, assim, às vezes eu estou habituada que venham falar comigo ou reconheçam do podcast pessoas, amigos de amigos ou assim, mas tipo, uma pessoa que nunca vi, não. Então eu fiquei mesmo envergonhada. Eu tive ali os meus tipo 2 minutos de fama da minha vida. Pronto, e a rapariga era super simpática, nós depois estivemos lá fora a conversar e tudo mais. Ela disse que nos conheceu através do TikTok. Ligaste-me logo. Liguei logo à Pilar a cantar, logicamente, porque estas coisas efetivamente também são boas e, portanto, love for you. E mais Mas coisas. qual era a faixa etária? Que idade é que ela tinha? Tinha a nossa idade. Ok. E depois ela assim, é que eu até fui confirmar se eras tu, até fui ao teu Instagram ver se tinhas posto alguma coisa na Madeira, mas é que tu não tinhas posto nada. E eu depois ri-me, pronto. E ela mostrar-lhes os vídeos, a ver se éramos nós, tipo, pronto. E foi assim um momento giro. E a Madeira é definitivamente para voltar. Amei a Madeira, lindo, energia, tipo, adorava mudar-me para lá. E pronto, o meu vizinho ou a malta da rua está ali a buzinar, não sei o É que eu estou tipo, o que é que se está a passar? Pronto, peço imensa desculpa. E é isso, foi isso Sim, da minha eu viagem. amo. Faltei a um dos eventos do ano. Faltei ao segundo maior evento do ano. O primeiro evento do ano, para mim, é um. Compareceste, Exato. pronto. Faltei ao segundo. Pronto. Olha, o que é que eu te ia dizer? Ia-te dizer que... temos que ir à Madeira, concordo. E temos que ir, tipo, lá comer e beber, porque tu comeste... Onde é que comeste? Olha, eu comi num restaurante que se chama Lagar, acho eu. Muito bom, as Ok. espetadas. Sim, ok. Eu não como Mas- espetadas, mas sim, ok. Mas não foi assim a mais nenhum sítio especial. Ok, há sítios Que eu mesmo tenho bons, temos amado. que ir, então. Pois É temos, que pois Madeira é temos. mesmo um sítio fixe para ir, tipo, até um fim de semana. Pois é. Só que eu sinto que nós não conhecemos muito. Porquê? Porque imagina, eles davam-nos Imagina, nós Tinham no domingo de manhã atividades. estivemos a fazer tipo solidariedade com umas velhinhas, tipo, foi fofo, tipo um workshop Voluntariado? tipo sim. Tipo, e eu queria dizer tipo uma ação de solidariedade, fizemos voluntariado, enganei. Depois tivemos tipo a aprender a fazer poncha. Porque Ok. imagina, nós éramos 160. Portanto, ok, também era ok. muito difícil. Imagina, andamos teleférico, descemos com os carrinhos, visitamos o Funchal, mas não fizemos. Ok, Não ok. fomos tipo para, por exemplo, à Cascata dos Anjos, nem nada disso. Pronto, ok. O que eu gosto na Madeira também é não tanto esses sítios assim mais... Turísticos, pois, eu Turísticos. gostava mais de ir à parte da natureza, Pronto, assim, depois fazer temos que ir, então. caminhadas, É mesmo assim. top. Até é estranho eu estar a dizer isto, mas estou com vontade. Pronto, estás a precisar de reconectar com a Com a natureza. natureza. Pois, isso são efeitos de uma situação dramática. Quê? Que falamos no próximo episódio. Sim. Mas pronto, mas Se calhar é. Mas sim, é isso. É isso. Queres avançar? Ou... Agora vamos falar do tema da semana. Então, um dos temas da semana foi aqui a polémica com o Miguel Milhão. Pronto, tu também já tiveste uma colaboração com a Prozis em tempos. Já. Mas depois, Mas eu não sei porque. desististe. Eu acho que me fartei porque era de género.
estava-me a sentir muito presa. Por isso é que eu acho que eu não conseguia ser influencer, tipo, trabalhar com marcas. Porquê? Porque eu sinto-me muito presa, sabes? É tipo aquela cena de tens que fazer isto, tens que fazer 3 stories, 3 reels, 3 não sei o quê. Foda-se, Mas isso é a estratégia deles, ou Sim, seja, sim, porque há sim. muitas marcas que te dão a criatividade para fazeres o que queres. Sim, Eu acho que tu certo, terias sucesso nesse meio, mas Certo. terias de ter a tua liberdade. É isso. Opá, e eu sentia que era muito rígido e pá, já não tinha ideias e já também estava farta de receber coisas, era do género, opá, já não me está a acrescentar Pois. e caguei. Pronto. Pronto, eu já tive para terminar a minha colaboração várias vezes e na altura foi discutido para ficar, nananana, só que entretanto foi a gota d'água e eu ontem terminei a minha colaboração com a Prozis. E para quem não está a par da polémica que eu acho que toda a gente deve estar, não sei se queres Sim. dar um contexto antes. Imagina, eu só queria dizer que, imagina, mas o Miguel Milhão, é assim que ele se chama, ele já não está à frente da Prozis, do que eu percebi. Sim, mas ele é assim, ele não está a gerir a Prozis, mas ele continua a ser o dono da Prozis. Acho que não, ele vendeu a Prozis. Então, basicamente o que o Pedro. Olha, estes carros estão-se a passar, esquece. Estou-me a passar também. É alguém que está mal estacionado, de certeza. É o costume. Pronto, o que o Pedro estava a dizer é que, no fundo, ele já não é dono da Prozis, mas ainda assim ele tem imensa influência porque continua sempre a passar tudo por ele e ele tem na mesma que validar e etc. Pronto. Mas pronto, era isso, porque a minha dúvida era essa, porque eu achava que ele já não estava. Ou seja, ok, claro que ele está sempre associado, mas tipo, achava que já era uma cena meio indireta, que já não era bem diretamente, percebes? Mas sim, não tenho muito mais a dizer. Pronto, basicamente começou a passar um anúncio anti-aborto na televisão portuguesa, não é? Num dos canais da TVI, acho que foi aquele UOL. Achei que tinha sido mesmo na TVI. Acho que foi no UOL, que era o canal, é um dos canais da TVI. Mas pronto, está associado à TVI. Ok. Pai, está de louco. Não se ouve? Fogo, já me estou a passar com estes carros. Nem me consigo concentrar com a buzina. Pois, Está está crazy. mesmo muito. É alguém que está mal estacionado. Pronto, e o que acontece é que eu até fiz um vídeo agora no TikTok a falar sobre esse assunto. E eu não quero não vi. estar associada, porque assim, já existiram várias polémicas relacionadas com o Miguel Milhão, com a maneira como ele pensa, com alguns comentários que ele faz relativamente ao sexo feminino. E, efetivamente ele tem muito valor enquanto pessoa empreendedora, que iniciou uma marca do zero, mas a partir do momento em que ele, apesar de não ser a cara da Prozis, acaba por estar direto ou indiretamente associado, a marca leva também com o mesmo, porque a marca defende que há muita liberdade, que aceitam a diversidade e depois tem um CEO ou um diretor ou o que seja que se associa a ideias que acabam por limitar e reduzir os direitos das mulheres. E, portanto, eu ontem tomei a decisão, informei o meu coordenador e efetivamente ele percebeu e acho que muita mais O que é que gente... ele te disse? Imagina, e eu mandei-lhe uma mensagem muito grande porque eu gosto muito dele, porque tivemos sempre uma boa relação e queria que ele percebesse que, pronto, não era nada diretamente com aquilo, mas que porque assim, eu recebi os produtos este mês e eu não vou publicar mais nada. Ou seja, não é como se fosse género. Eu recebo os produtos, faço as publicações e no próximo mês não continuo. Tipo, eu literalmente disse-lhe, esta decisão é imediata e irreversível. Portanto, nem que eu tenha que pagar a encomenda deste mês, eu não vou publicitar mais nada da Prozis. Agora, vou deitar toda a minha roupa fora da Prozis? Não. Pois é. Agora, vou publicar ativamente nas minhas redes sociais e incentivar as pessoas a comprarem os produtos? Nunca mais na vida. Nunca Certo. mais na vida. Pronto, mas sim, no fundo era um vídeo que era anti-aborto e a polémica é essa, lá está, estarem a... Imagina, mas eu acho que aqui há dois pontos. Há o ponto de ter sido um vídeo que foi... Eu não percebi muito bem, foi feito pela Prozis? Não foi pela Prozis, foi... Não. E ele é que investiu. Ele investiu, ok. Ele é que deu o Nessa dinheiro para a campanha. Sim. Exatamente. Que era a propósito do Dia da Fecundidade, foi isso? Que eu depois tentei perceber e acho que era isso. Porque imagina, tinha que haver um contexto para aquele vídeo, não era o vídeo da Pois, nada. isso eu não sei. Qual é que foi o contexto? E pá, irritam-me tanto que eu não... Pronto. Pronto, e ele é um dos culpados, mas depois também quem colaborou com aquilo a passar, tipo, na televisão, Sim. não é? Só que supostamente eu preenchi um formulário para a entidade reguladora das comunicações e que as pessoas podem preencher. Só que a questão é que depois entra aqui uma cena que é a liberdade de expressão. Pois. Só que o problema disto é que, é isso que eu digo no meu vídeo do TikTok, é, para mim isto não é liberdade de expressão, isto é claramente uma pessoa que tem dinheiro para pôr um anúncio a correr na televisão, porque é preciso dinheiro, e como esta pessoa é influente, isto é um perigo, porque ele está claramente a tentar polarizar as pessoas e a tentar passar em plena televisão nacional uma mensagem que
pá, ele no fundo está a fazer uma campanha a favor de ser Pois, anti-aborto. imagina, mas o que eu acho mal aqui, por parte, nem é dele, mas é de, porque eles já sabemos, nem vou entrar por aí, mas é por parte da TVI, não é? É que, imagina, é quase como se eles estão-se a vender, porque é de género, é a mesma coisa que agora Então? o André Ventura, e quem diz André Ventura podia ser a Mariana Mortágua, podia ser, pronto, quem fosse, um político podia passar um anúncio a favor da campanha deles e eles iam passar um anúncio tipo, vota Chega, vota Bloco de Esquerda, vota não sei o quê, ou seja, eles estão-se a associar a uma campanha, eles estão-se a associar àqueles valores, eles estão-se a Claro. associar, estás a ser, ou seja, é quase como se eles estivessem a dizer que se estão a associar àquilo. Claro. Estás a perceber? Há temas Pois, que são demasiado políticos, nomeadamente este é um tema que é político, é social, mas não é só, é principalmente político. Tipo, há temas que são demasiado políticos para tu te meteres e tipo divulgá-los da forma que estão a ser divulgados. Porque tu, ao divulgares, estás-te a meter, estás-te a associar a um dos lados, ou estás-te a associar a um ideal político, por exemplo. Sim. Olha, o que é que se está a passar neste prédio hoje? Agora está o vizinho da minha a assobiar. What the fuck? Eu não acho que é o meu vizinho, acho que é um senhor na rua. Não, é cá dentro, amiga. É ali dentro nas escadas. Sabes que ele vai sair da casa, a casa vai ficar livre. Já me contaste. Graças a Deus. Tchau, tchau, vizinho. Espero que não vejas o meu podcast, mas Não, não deves ver. acho que Não é a tua vibe. Mas pronto, ou é isso. seja, eu acho que é mesmo. É isso, é não ter. Eu acho que é mesmo não ter ética. Nem é pelo ideal em si, não é de género. Eu sou contra o aborto. Estás a ver? Ok, acho ridículo, mas queres ser contra o aborto? Ok, tudo bem. Agora tu és contra o. Não sei se ela é contra. Por exemplo, imagina a Cristina Ferreira, não sei se ela é contra o aborto ou não, acho que não. Mas pode até não ser, mas o facto dela ter um anúncio no canal dela, ok, eu sei que o canal não é dela, pronto, Sim. mas estou a Mas eu estou a simplificar perceber o as que estás a coisas. dizer. No Associa. canal dela, vai de associá-la a esse tipo de. Claro que sim. Ideal, estás E a é perceber? como a mesma cena de eu uso Prozis. Não significa que por eu promover a Prozis seja promotora de ser anti-aborto. Mas a verdade é que eu estou a meter dinheiro no bolso de um gajo que tem estes ideais. Portanto, eu vou estar intimamente e publicamente ligada a ele. E depois aqui há E que outra vai questão. contra os teus direitos, Que é- enquanto mulher. E eu respeito todas as opiniões. Agora, há uma coisa que eu acho que as pessoas não percebem. Porque eu sou homofóbico, eu sou anti os gays. Olá, não significa que, por exemplo, eu não sou a favor do casamento gay. Ok, então não te cases com um homem. Sim, sim, Tipo, sim. parem com essa porcaria. Tipo, não estou a dizer que se tem que legalizar e liberalizar tudo, drogas. Não é isso que eu estou a dizer, mas a partir do momento em que tu és a favor, tu estás simplesmente a abrir portas de pessoas que querem ter essa oportunidade. Imagina, ok, tu não és a favor do aborto. Então, quando ficares grávida, não abortes. Mas dá essa oportunidade a outras mulheres. Porque, primeiro, Sim, a quantidade é de abortos clandestinos que existem, que custam muito mais ao país do que como é que se diz? A interrupção voluntária de gravidez assistida. Custam muito mais ao país, porque depois as mulheres ficam em risco de vida e vão para os hospitais em emergência e casos de quase morte. E depois, por exemplo, aquelas gravidezes ectópicas que existem, etópicas, não sei dizer. Por vezes, tu tens de interromper as gravidezes por falências de órgãos e tudo mais, e se tu não tiveres imagina que o aborto não era legal, as mulheres morriam porque não teriam a possibilidade de interromper a gravidez para dar privilégio à vida. Tive quem me respondesse às histórias no Instagram a dizer: mas ele é pró-vida, e na Bíblia dizem que todos temos direito a viver. Como é que tu justificas isso? Ser pró-vida não é necessariamente mau, mas é mau quando associado àquilo que ele defende, porque, na verdade, estás a priorizar os direitos de um feto acima dos direitos de alguém que já existia aqui. Pronto. E depois isto entra em discussões, mas é preciso pensarmos nas coisas antes de as lançarmos. E uma pessoa, só para terminar, com a projeção, com o poder económico, com a visibilidade que ele tem que ter muito cuidado com aquilo que ele diz. Sim, a única coisa que eu quero dizer é que a propósito disto, eu vi quer dizer, não foi, acho que sim, deve ter sido disto. Eu vi um vídeo de uma americana que estava, portanto, nem era no contexto português, mas era uma americana que estava a dizer, para já isto é nojento, mas ela estava a dizer, estava com uma criança ao colo, que era o filho dela, e estava a dizer, estava lá nessas manifestações contra o aborto, não sei o que mais, e estava a dizer assim, no microfone, tipo a discursar, há não sei quantos anos, tipo, imagina, há 10 anos, o miúdo era mais pequeno, mas pronto, há 10 anos eu fui violada pelo meu pai e escolhi ter o meu filho. E tipo,
toda a multidão começa-lhe a bater palmas, a dizer para já estão a aplaudir um crime. Depois, juro-te. E depois pegaram nesse vídeo e disseram assim: lá está, tu escolheste ter o filho. É uma escolha. Estás a ser de género. Tu escolheste, tu pudeste escolher, porque é um direito teu. O que tu estás a querer fazer é tirar o direito da pessoa a escolher se quer ou se não quer. Estás a perceber? Isso mesmo. E é que depois, imagina, mesmo, e eu não queria ser tão extremista, mas isto é uma cena que é, se tu não tens a opção, por exemplo, muitas raparigas são violadas, engravidam de padrastos, de primos, é nojento. E a interrupção voluntária da gravidez é uma forma delas tentarem minimizar o trauma que vão passar para o resto da vida. Ter um filho nestas circunstâncias, como é óbvio, eu nem tenho uma palavra. E portanto eu decidi terminar e é o que é. E o mesmo fica já aqui a nota para casinos, casas de apostas, todas essas porcarias. Para mim não nos podemos vender por tão pouco. Não nos vender por nada. Sim, às vezes não é por tão pouco. Mas não é por tão pouco. Olha, ofereceram muito por um casino online, por mês. Mas eu disse, não. Pronto. É o que é. Olha, vamos para a próxima polémica. Pronto, olha. A próxima polémica desta semana é os bebés reborn. Queres comentar este tema? Eu não sei se rio ou se choro. As pessoas não estão bem mentalmente. As pessoas não estão bem mentalmente e parem com essa merda. Vão a um psicólogo. Posso só dizer uma coisa? Imagina, eu tenho mesmo, não estou a brincar, não estou a dizer isto de uma forma exagerada, tipo, eu tenho mesmo dificuldade em perceber, porque imagina, eu sou aquela pessoa que eu não consigo, tipo, só aceitar que alguém não está bem mentalmente, estás a ver? Eu sou tipo, mas tem que haver uma razão para, e começo tipo, não, calma, vamos tentar analisar a situação, e começo a tentar arranjar, isto é muito tóxico, por exemplo, com homens, porque eu tipo, começo a tentar, espera, mas ele é assim porque X, Y, Z. Pronto, eu sempre tive este problema, esquece. E com as pessoas, no geral, eu sou igual. Eu começo tipo, não, espera, se a pessoa está a ter este comportamento, tem que ser por alguma razão. Isto tem que haver uma razão lógica, isto tem que fazer sentido de alguma forma. Pois, então, também sou um bocado assim. Esta cena, eu começo a dissecar a informação e começo tipo, não, isto tem que haver alguma razão, isto se calhar é uma pessoa que não consegue ter um filho, se calhar é uma pessoa, mas tipo, claramente não está bem mentalmente na mesma, porque tu, ok, não consegues ter um filho e vais fazer de conta que um boneco é o teu filho, é sinistro, eu não consigo saber, a sério. E depois eu vi vídeos, mas isto é mais no Brasil, não é? Não, agora em Portugal também já está toda a gente crazy com isto. Amiga. Não é isso? Pessoas com os bonecos? Sim. Nunca vi aqui. Olha, graças a Deus. As pessoas estão malucas. Pronto, mas imagina, eu vi vídeos até de pessoas, lá está, que era no Brasil, percebia-se que elas estavam a conversar, não sei o quê. Sim, ou seja, era tipo um encontro de bebés, de mães de bebés reborn. E elas estavam lá com os bebés. Pronto, e tu vias as pessoas a conversar, não sei o quê, percebia-se que era no Brasil. Havia mulheres que tinham tipo 50, 60 anos. E eu questiono, será que são pessoas que tipo, têm saudades de quando tinham os filhos e agora os filhos como são adultos? Estás a ver? Eu começo tipo, a tentar perceber. Isso é um bom ponto. Imagina, eu já vi que, por exemplo, se eu tiver de classificar numa escala de 0 a 10, eu acho que ter um bebê reborn é um 7. Que é de mau? Sim. Mas que a 10 é mau? O 10 é atitudes com bebés reborn. Então eu vou classificar isto em duas categorias. Já vou-te explicar. Uma pessoa perde um filho, teve um aborto espontâneo e já comprou as roupas e passa por um trauma em seguida por um psicólogo e o psicólogo diz, olha, compra um nenuco e em casa, pronto. E a pessoa está em casa, imagina, não sei, estou a imaginar, a pessoa está em casa tipo, com o bebê e não sei o quê e é ali uma companhia. Não viva, mas é uma companhia. É um 7 de mau. Agora, tu tens um bebê reborn e agora ouçam-me com atenção. Tu levas o bebê reborn ao shopping e compras-lhe roupas. Tu vais para as urgências dos hospitais. Tu enches a urgência de pediatria e chegas ao médico com um gajo que é tipo um peluche e dizes à tua médica que olha, meu filho está com febre. Tu vais para a farmácia e dizes é que eu tenho um bebê de 3 meses e ele precisa de um remédio para as cólicas. E chegas a casa, pousas o bebê aqui e dás-lhe as gotinhas para as cólicas. Isto para mim é um 10. E isto é alguém que não está bem. Imagina, e substituís tipo, um trauma por uma cena normalmente nunca é bom. Tipo, healing the trauma. Lá está. Pronto, agora,
Está bem, ok, tens o bebê em casa, ninguém te vê, ninguém sabe o que tu fazes em casa enquanto paredes. Agora, tu estás a ocupar urgências do hospital por causa de um nenuco. A mim já não vai conseguir lá ir esta semana. Esta semana. Não, mas imagina, isso é completamente Temos ridículo. que pôr as três. Isso é completamente ridículo. Ah, pá, imagina, uma gaja fez um TikTok a dizer assim: e eu trabalho nas urgências do hospital, na pediatria. Se tu me chegas aqui com o bebê reborn, isto é o que eu lhe vou fazer. Ela pega Eu o vi, negro. ela arrancou-lhe a cabeça. Ah, pá, ainda bem. Porque isso Não, mas isso já é perturbado. Olha, eu no outro Interna como dia- Magalhães Lemos. Amiga, eu no outro dia, não sei se já te apareceu este vídeo, é nojento. É nojento. Pá, foda-se. Estavam tipo, era o parto do bebê reborn. Ah, eu não acredito. Amiga, tu vias tudo. Não, A furar desculpa. a água, a furar as águas, a barriga, a furar as águas, a Mas tirar a o senhora bebê. não estava bêbada. Ai, não bêbada. A Não, senhora era estava tipo, grávida. imagina, Eu era é que uma, estou bêbada. não é isso, imagina, era uma supostamente médica, que não deve ser médica, deve ser, sei lá, quem vende os bonecos. Pá, não faço a mínima ideia, nem sei como é que estas coisas aparecem. Não sei de onde é que eles vêm. Estou incrédula. Pronto. E era como se, imagina, tu basicamente é o parto do teu bebê e é aí que tu recebes o bebê. Mas via-se tipo uma mulher tipo com as pernas. Não, era uma barriga. Era só uma barriga fake. E tinha água, amiga, mas super realista. E eu no início achei que estava a ver um parto normal. E estava tipo, foda-se, esta merda está no TikTok. E depois é que percebi que era o bebê reborn. Estava a sair dentro da barriga. Amiga, nojento. Nojento. Parem-me com isso. Parem. Imagina, Comprem um cãozinho. Eu Adotem preciso um cão, um perceber gato. porque é que o bebê reborn foi criado, quem é o público-alvo, porquê, de onde é que ele vem, quem é que o vende. Estás a perceber? Eu acho que temos que estudar mais sobre o assunto e trazer Amiga, novidades. Isto é assustador. Por acaso é um bom tema. Temos que explorar. Antes desta febre das pessoas comprarem os bebés reborns, eu já vi algumas lives no TikTok de pessoas que eram criadoras dos bebés reborn. Eu até achava um bocado assustador porque os bebés eram mesmo realistas. Mas é isso, vem daí. E depois as pessoas começaram a comprar. E os partos também ser essas pessoas que fazem os bebés reborn, que fazem os partos como se ele estivesse mesmo a nascer. Mas imagina toda a cena que elas criam à volta do género, dão-lhe um nome, depois tipo acordam cedo para lhe mudar a fralda. Sério. Opa, Não, mas nós isto temos não é mesmo que normal. perceber quem é o público-alvo. São pessoas que estão a sofrer que nunca conseguiram ter um filho. São pessoas Mas que não já não assim. podem ter filhos. Pá, eu não sei. mas mesmo assim, nada lhes dá o direito de fazer o que elas fazem. Certo, amiga, não estou a discutir isso, mas imagina, estou a tentar pensar, tipo, imagina, tens que vender o teu produto. E estás a criar aquilo e o que tu estás a passar é, tu tens mesmo que tratar isto como se fosse mesmo uma criança a sério. Então tu vais te direcionar a pessoas que vão comprar aquele produto mesmo para tratar como se fosse uma criança a sério. Quem é que tu vais falar? Pessoas que nunca conseguiram ter bebés. Idosos pessoas- dementes, Pô, talvez. Não, Dementes. idosos dementes, tipo com Alzheimer e assim. Mas por esses exemplo, não, às vezes amiga. dá-se tipo cães. eles esses- esquecem-se de lhes dar de comer e eles morrem à fome. Depois vão para as urgências. Depois. Não, mas agora a falar a sério, tem que ser uma cena A assim. malta está louca. A malta está louca. Porque estes bebés não são criados por crianças, percebes? Ninguém cria um bebê reborn, tipo, vais ver o teu filho a nascer, tipo, estás a perceber? Ah pá, não sei, isto é muito estranho. É muito estranho. Tem é muitas muito questões, estranho. muitas questões e poucas respostas. O pior é mesmo a cena de toda a cena à volta, deles cuidarem mesmo como se fosse uma pessoa real. Sim. Mete-me muita confusão. Mas pronto. Pronto, olha, outra cena que eu queria comentar contigo, que eu não sei se tu viste, eu mandei-te, mas se calhar não viste, que é a cena do Ant e do Burger King. E eu vi, mas preciso que me expliques a polémica, porque eu não estou por Amiga, dentro. Não estou por dentro. Amiga, isto, por favor, vai ver isto. Este vídeo foi hilariante. Mas deixa-me explicar. E eu vi por causa dos primos. Imagina, os primos metem sempre aqueles vídeos ao sábado, não é todos os sábados, mas pronto, vão metendo. E eu vou vendo. E há uns que eu acho mais piada, há outros que às vezes não acho tanta piada. Tipo, pá, eu chorei a rir. Não chorei a rir, mas pronto. Mas tipo, achei mesmo muita piada. Basicamente é um vídeo do Ant a fazer... Como é que eu ia dizer? É que isto é mesmo... Tenho que tentar explicar de uma forma que seja compreensível. Que é... O Burger King falou com o Ant para fazer uma parceria. E ele tinha que fazer, tipo, imagina, 3 reels, 3 stories, whatever. Pronto. E tinha que entregar o conteúdo, tipo, no espaço de uma semana. E ele disse, opá, no espaço de uma semana, não consigo, não sei o quê. Pronto, lá arranjaram uma forma e ele lá entregou. E o conteúdo estava uma merda. Tipo, uma merda. Estava uma merda. Tipo, tu vês aquilo e ficas, pá, the fuck, estás a ver? Está mesmo uma merda. E a Burger King disse-lhe, olha, este vídeo não está bom o suficiente, deu-lhe várias razões, que ele não estava a dizer bem o nome do hambúrguer, que tipo, não tinha qualidade, não estava bem gravado, que
o objetivo do hambúrguer era restabelecer força, não era dar força, porque o vídeo dele era ele a treinar no ginásio, super cansado, não estava a conseguir levantar um peso, e a mãe diz, olha, come este hambúrguer que vais ficar com força. E ele, tipo, não era assim, era come um hambúrguer que é de carne e que é de não sei o quê, e que tipo, a dizer as características do hambúrguer. Sim. Ele dá uma trinca, vai para o peso e consegue levantar o peso. Que cringe. Exato, obrigada. Pronto, e depois ainda por cima com péssima qualidade o vídeo, tipo, mal gravado, Será com foi som de mau. propósito, não? Não, ele achou mesmo que aquilo estava muito bom. Pronto, e depois a Burger King disse que não ia avançar com a parceria. E ele disse, mas é que no prazo, tipo, foi o que eu consegui fazer, não sei o quê. Tipo, e depois, basicamente, fez um vídeo. Quando é que começa a polémica? Ele fez um vídeo para o YouTube a contar a versão dele da parceria da Burger King, que eles tinham convidado e que depois não publicaram o vídeo e que tinham dado uns argumentos que não fazia sentido, e depois começa tipo, o vídeo todo a justificar-se que o vídeo estava incrível, que estava mesmo bom, que estava super criativo, que se ele não tinha que mudar os valores dele por causa do Burger King. E isto por causa que ele tinha dito mal o nome. Ele disse, mas é assim que se fala em inglês, não se diz. Imagina, era tipo, em vez de steak era stack, e ele disse steak. E o hambúrguer era stack. Não sei se é assim, mas estás a ver? E ele tipo, mas não é assim que se fala em inglês, portanto eu não vou mudar os meus valores. Mas tipo, é o nome do hambúrguer, diz a merda do nome do hambúrguer como eles querem. E era ele, tipo, é um vídeo, e ele tipo a argumentar que o vídeo está incrível, que não percebe, mas imagina, ele diz isto 200 mil vezes no vídeo, estás a ver? Não tem, é tipo ele a argumentar que o vídeo está... Tipo, imagina, para já é ridículo de fazeres um vídeo a mostrar os e-mails, como é que foi, as conversas, basicamente o vídeo, o que é que ele queria? Ele queria mostrar o vídeo que fez, porque ele depois mete lá o vídeo que fez, porque esse vídeo nunca veio a público, percebes? Só porque ele o divulgou. Ele divulgou agora. Okay. Nesse vídeo ele divulgou o vídeo. Mas não houve qualquer coisa do McDonald's lá metido para o meio? Houve, porque depois ele começou a dar argumentos de merda, que tipo nem queria fazer assim tanto com o Burger King, tinha preferido fazer com a McDonald's, que os amigos dele tinham todos ido fazer com a McDonald's, mas ele também não podia, porque estava com uma semana muito ocupada e não tinha muito tempo, aceitou o da Burger King, e depois a Burger King não publicou o vídeo dele, e não sei o quê, tipo, ele ainda era a vítima. Está. Aí eu vou ter que mas vê o dos primos a reagir a esse vídeo. Ao vídeo, está bem. Isso é que tem piada. Tem que ver. Opa, sem dúvida. E é isso, é ser sem noções, é achar que tem sempre razão, é achar que fez o melhor do mundo, quando tipo, fizeste uma cagada, assume que fizeste uma cagada. E pronto. Mas é de chorar a rir, tens que ver. O que se passa com vocês? Vocês estão crazy. E é isso, é essa a polémica, depois tens que ver. E depois ele no final a dizer assim, pronto, malta, mas não vão lá para a página do Burger King. Estás a ver, género, quase como se as pessoas ainda fossem atacar o Burger King. Mas não vão, não é que eu queira, mas não vão, não é? Tipo, ninguém ia cascar no Burger King porque tipo, tu é que tiveste mal, não foi o Burger King. Exato. E eles devem estar habituados a receber tanta guita. Pois. Nem imagino. Mas pronto, é esse. A polémica é esse. Vão ver, por favor, o vídeo dos primos. Vai também. A reagir, porque está muito bom. Ok. Pronto. Okay. Não sei se temos assim mais alguma coisa. Não. Polémicas da semana acho que já chega. Sim, já chega, tens razão. Já nos deram conteúdo suficiente. É isso. Next. Vamos então iniciar aqui o Rir para não chorar com uma história de uma viagem. Então conta. O ano era 2022, acho eu. E eu fui com as minhas amigas de férias para a Palma de Maiorca. E portanto nós tínhamos uma vida como boas jovens que éramos nessa altura, de irmos para a noite, beber uns copos e depois apreciarmos a praia durante o dia, não é? O que é que se faz em Palma de Maiorca? E então um certo dia nós decidimos ir a uma praia, uma delas diz, não, mas é perto, a praia é linda, não tem ninguém, mas os acessos são muito fáceis. Pronto, então decidimos e nós, carregadas com as nossas porcarias, escalar o Monte Everest. Aquilo era o Monte Everest, eu não tenho palavras. Lá íamos nós no rochedo, o sol a ver-se entre as árvores, o suor já a pingar-me, a descer-me na cara, e depois já não sabia se aquilo era suor, se eu já estava a destilar o álcool da noite anterior. Ninguém tem água, nós a escalar os Pirineus e subíamos uma, subíamos outra, eu já tipo, a praia lá embaixo, eu vou-me atirar, juro, eu estava mesmo dizendo, eu vou-me atirar. Entretanto, passa um casal por nós e nós tipo, por favor, vocês têm água ou comida que nos possam dar? Eles tipo, tomem, e nós a beber a água, mas a racionar a água, porque tinha que dar para o resto da viagem, e escalávamos pedras, descalçávamos, descíamos rochas, pronto. Entretanto,
Entretanto, chegamos à praia, deixamos as coisas assim e começamos a dar mergulhinhos no mar. Ai meu Deus, que bom, chegamos ao paraíso e pá, sem tangas foi tipo 1h30. Tipo a descer, a subir, a descer, a subir, a descer, a subir. Valeu a pena, pronto. Entretanto, pronto, a Kika estava tipo, eu não vou voltar para trás. E eu tipo, eu também não vou voltar para trás. Eu prefiro morrer nesta praia, que me encontrem nesta praia. Eu prefiro pegar nas pedrinhas e fazer SOS para alguém ver de cima e me vir. Eu não vou voltar a subir isto. Não vou mesmo. É que aquilo, agora falando a sério, era perigoso. Era um acesso para uma praia que, ou seja, claro que aquela praia estava deserta porque ninguém ia para lá. Pronto. Entretanto, a Kika vai a nadar até um barco e diz aos senhores, olha, nós descemos até aqui, nós não conseguimos voltar, por favor deem-nos boleia para algum lado. E nós na praia, e ela começa a assinar, dizer, vai não, podem vir. E eu tipo, não acredito, é a luz ao fundo do túnel, é a nossa salvação. E o que é que nós decidimos fazer? Eu já estava mesmo cansada e estava tipo com uma das maiores ressacas da minha vida. Pronto, das poucas vezes que eu bebi na vida. E começamos a meter tipo para dentro de sacos do Continente, porque eram impermeáveis, tipo telemóveis, carteiras, tipo coisas de importância. Então fechávamos os sacos e cada um levava um saco na cabeça. Só que a verdade é que, imaginem, os barcos não se podem aproximar muito da costa. Pronto, eu não percebo muito bem porquê, mas pronto, ele estava lá a meio, só que para nós nadarmos até ao barco nós íamos ficar sem pé. E eu estava mesmo cansada e elas começaram todas a nadar e via-se uma a conseguir subir no barco, outra a conseguir, depois o senhor atira uma boia e agarra-se uma a uma boia, eu tenho uma boia e vamos a nadar, e é uma, e duas conseguiram, e três conseguiram, e a Marina chegou no final e eu estava tipo, está quase e depois de repente comecei a ficar sem pé e a saco do Continente, tipo com o peso, e eu não sei se, tipo, se foi ansiedade, tipo querer chegar ao barco, eu comecei tipo sentir-me mal. Então o saco estava tipo literalmente a afundar-me. Eu não estou a brincar, eu estou-me a rir, mas eu ia morrer. Então o saco começa-me a afundar e disse assim: continuem sem mim, a sério. E elas tipo: oh, mim, nós não te vamos deixar, como é lógico. Eu tipo: não, a sério, continuem sem mim. Eu não consigo mais continuar a nadar. E tipo, vê-se o saco do Continente tipo a afogar-me. Eu tipo a ficar sem visibilidade. Eu tipo, eu juro, eu lembro-me mesmo de ver a água tipo a subir e eu tipo, eu vou desistir. Eu pensei mesmo, eu vou desistir. E tipo, de repente vem a Rocky, atira uma boia e diz: usa a tua boia, dá-me o saco. E ela pega no saco, eu pego na boia. E depois cheguei até ao barco e correu tudo bem. Uau, estás aqui. Juro que isto foi engraçado. Não, a história é engraçada. Eu já conhecia, por isso não me ri tanto. Ri Não, mais a primeira mas vez. foi muito engraçado. Pronto. São memórias que ficam. Quantas é que vocês eram nessa viagem? Nem sei. Eram as mesmas do Rio? Não sei se não. Eu acho que me lembro disso. Mais a Marta. Acho que éramos 8. Não éramos nada. Houve 2 pessoas que não foram. Acho que éramos tipo 6. Isso não foi Não aquela lembro muito viagem? Ou não foi? Não foi aquela viagem que tu fizeste depois de uma viagem que fizeste com um namorado? Que foste lá até com elas? Ou isso foi a Malta? Ah, não, isso é a Marbolha. Ou isso, pronto, achei. Isso é a Marbolha. Ok. Achei que tinha sido essa viagem. Palma não, Palma foi. Nem me lembro muito bem. Foi mas já mais há muito planeado tempo. então. Sim. Já tinha sido combinado. Sim, Ok. sim, foi giro. Pronto, amiga, é assim, não tenho uma história assim tão engraçada como a tua. Estava aqui a pensar o que é que poderia trazer. E lembro-me de uma história de uma amiga minha que é mesmo sem noções. Tipo, eu acho que ela não ouve o podcast. Não, tenho quase certeza que não ouve. Portanto, vou poder contar, não vou dizer nomes, como é lógico, porque tenho a certeza que ela me matava-me, obrigava a pagar o episódio se tivesse o nome. Mas é uma história que é mesmo de género. Quando tu tens uma amiga numa situação destas, tu sentes vergonha alheia da tua amiga, estás a ver? Pronto, e foi o que nos aconteceu, também foi numa viagem, por isso é que eu me estou a lembrar. Nós éramos 3, era eu, a mais uma pessoa, não vou dizer quem, mas tu sabes quem. Pronto, e estávamos em agora já estou a denunciar tudo, mas é o quê? Depois mete-se os pis. Ok, estávamos em e imagina, nessa viagem, nós estávamos as 3 solteiras. Pronto. Então, nós estávamos meio. Não era esse o nosso objetivo da viagem, mas tipo, estávamos ali dispostas a experimentar tudo, não é? Pronto. Estávamos full experience. Claro. E é um sítio que é bué. Eu não tinha esta noção, atenção. Mas é um sítio muito para date mesmo. Muito para date. Date no sentido de conheces muita gente. Está lá bué pessoal, tipo de férias, mas pessoal assim de vários países europeus, da América do Sul também, ou seja, tens um bocado de gente de todo lado, é um bocado vibe nómadas digitais. Depois aquilo tem mesmo uma comunidade, aquilo é um sítio, imagina, paradisíaco,
sim, paradisíaco, mas já super desenvolvido no sentido de ter sítios mesmo bonitos, esteticamente, onde comes mesmo bem, comidas não só típicas de lá, mas também restaurantes mesmo giros, imensos sítios para sair à noite, para ir a um bar, beber um copo e não sei o quê. Pronto, só que depois aquilo, imagina, tu tens dias da semana associados a certos sítios. Porquê é que eu estou a dar este contexto? Porque significa que tu naquele dia da semana toda a gente vai para o mesmo sítio e tu vês toda a gente todos os dias. Ou seja, tu todos os dias vês as mesmas pessoas porque estás nos mesmos sítios. É como no Rio. Exato, é um bocado, pronto. Pronto. E o que é que aconteceu? Logo nos primeiros dias, eu até acho que foi, não sei se foi no primeiro, eu acho que foi no primeiro dia da viagem, na primeira noite. Ou foi na primeira ou foi na segunda, já não sei. Mas pronto. Eu acho que foi, não, foi na primeira noite. Nós tipo fomos jantar e aleatoriamente, mesmo muito aleatoriamente, fomos parar depois do jantar a um bar que era o bar daquele dia e nós não sabíamos. Fomos lá parar por acaso e estava lá toda a gente a dançar. Era tipo, estás a ver aqueles sítios que se dança bachata, salsa, não sei o quê. Pronto, era um bar assim, mas super giro com mesmo boa pinta. Pronto. As pessoas jantavam lá e depois ficava tudo ali a dançar. E concentrava-se tudo, mesmo quem não tivesse jantado lá, ali. E eles punham música ao vivo, dançavas, pronto. E claro, depois há aquela cena do flerte. Muito flerte, eles a meterem-se contigo, tipo, muito mesmo, pronto. E conheci a gente de todo lado. Nós logo nesse dia fizemos uns amigos portugueses que ainda hoje são meus amigos e que dão-me super bem com eles, ainda hoje troquei umas mensagens com um deles, fiquei mesmo amiga deles, pronto. Mas nessa altura houve ali um flerte entre esse grupito de portugueses e entre nós. Pronto, e para além desse grupito houve um outro, é que depois aqui houve umas trocas e baldrocas. Houve um outro que era espanhol, mas que estava lá a morar em Nómada Digital e que ficou interessado nessa minha amiga. Pronto, ficou interessado nessa minha amiga, mas era aquele gajo que tu olhas para ele, tu sabes que ele é player. Género, é aquele gajo que não tens dúvida. É o gajo que tu Está estampado, estás a ver? Está estampadinho. Está a dizer player. É impossível. Tipo, tu sabes. Bem vestido da cor como tu estás. Tu sabes que tu nunca vais ter uma relação com ele. Tu sabes que nunca vai passar de uma cena de uma noite. Tu sabes que ele anda para além de ti com mais 10 ou mais 15 ou mais 20. Eu já me lembro dessa história e estou a ficar com vergonha alheia. Yeah. Tu sabes, é impossível tu não saberes, estás a perceber? Pronto. Só que essa minha amiga já é de uma faixa etária, você chunga com a malta dos 30, mas já era de uma faixa etária um bocadinho diferente, ou seja, não tem se calhar esta sensibilidade para ver logo ali o player. Mas imagina, há a malta de 30 que consegue ter essa sensibilidade. Pronto, ela também é assim um bocado mais aloada, um bocado mais no mundo dela. Acho que é mais a personalidade até não dela. É? Pronto, assim mais princesa encantada, mundo dos príncipe encantado e não sei o quê. Opa! E ela ficou a achar que ia namorar com ele, que ia casar com ele e que ia ser... E as férias todas foi atrás deste gajo. Imagina, nós fomos lá 2 semanas. E foi a viagem toda atrás deste gajo. Atrás deste gajo, vou passar a explicar. Primeiro, no início ele queria sair com ela e não sei o quê. E ela, tipo, a dar para trás. Tipo, pronto, aquele joguinho, não é? A dar para trás, tipo, que não estava assim tão interessada. Blá, blá, blá. No dia a seguir, e depois imagina, estes gajos, é aquele gajo que está bem interessado em ti quando tu não estás interessada, e quando tu estás interessada, ele caga-te uma tosta. Estás a ver? Claro. Já se pôs a andar, já não o vês mais. E então foi isso que aconteceu. Foi quando ela não estava interessada, ele estava lá tudo. Claro. E ela, e depois era daqueles gajos. Só querem ter um interesse, que é para aumentar o ego. E era daqueles gajos que, tipo, não era só a aparência, porque há gajos que tu olhas, tipo, ok, player, mas depois a conversa é uma chachada. Mas era daqueles gajos que tinham uma lábia que tu não tinhas resposta para ele, estás a ver? Eu tive momentos em que eu estava, tipo, ali, que eu até sou boa a flertar, estava ali, tal, com ele, e ele dava um bocado a resposta, que foda-se este gajo, esquece. Mas ele era bonito. Era giro. Não é o gajo mais lindo do mundo, mas é giro. É aquele giro, atraente, carismático. Estás a ver? É todo o pacote completo mesmo. Cruz. Pronto, e essa minha amiga também cá uma tosta, não sei o quê, depois ele tanto já estava com outra, claro, então aí ela cagou mesmo. E no dia a seguir, por acaso, não é por acaso, estamos encontramos-nos outra vez noutro sítio. E ele voltou a ir ter com ela. Pronto, olha, é agora que me vais dar a oportunidade de irmos jantar, não sei o quê. Começou lá com a lábia dele. E eu e a começámos, já pensava que ia dizer o nome errado, mas não. Eu e a começámos a insistir. Vai, ele é giro, porque os outros também eram uns tons. Este é giro, vai com ele, não sei o quê. Ali a meter estas vai ficar. Mas do género, uma cena de uma noite, não era uma cena. Diverte-te, uma história para contar, claro. Se eu soubesse o que sei, mas não tenho dito nada, foda-se. Lá convencemos
que é que acontece? Barraco máximo. Ela lá lhe diz, opá, siga, não sei o que, e ele, opá, olha, estou a trabalhar, porque ele, imagina, é nómada digital, estava a trabalhar numa empresa de Espanha, ou seja, ele só acaba a trabalhar para aí, imagina, às 11 da noite. E nós fomos para o Sunset, pá, ela a trocar mensagens com ele, arranja-se toda para ir jantar com ele, tipo, toda arranjada, meninas, imagina este processo, meninas, o que é que eu vi? Isto ou isto? Estás a ver a cena? Olha, e o cabelo, não sei o que mais, era... O gajo deixa de lhe responder. Vamos para o Sunset, o gajo sem lhe responder às mensagens. Passa 1 hora, passa 2, passa 3, nada! Opa, até que o gajo aparece no Sunset com outro. Pois, eu já sabia. E nós tipo, foda-se. É burro. E nós assim para ela, caga, né? Caga, porque ela já estava passada, estava possuída, e eu vou lá, e eu Se eu vou fosse lá. namorado dela. E eu vou lá, e nós tipo, não vais. Tipo, já a vergonha alheia máxima. Não vais. Nós tipo, a obrigá-la, tipo, não vais. Pá, e ela vai. E chega lá, olha, então pensava que ia jantar comigo, sei que eu não Isso sei é como. meter-se mesmo, tipo, não saber o valor. É isso, é rebaixar-se. Pronto, até que depois eventualmente ele deu uma desculpa qualquer, estava numa... Pá, já não sei o que é que foi, mas que estava numa... Pá, não sei, deu uma desculpa, já não me lembro, num jantar qualquer, pá, não sei, whatever, deu uma desculpa. E depois... E até nem foi assim, sabes como é que foi? Eu é que o apanhei com outra, e eu apanhei com outra, e tipo, fiquei assim a olhar para Mas ele, eles género, estavam a... estavam assim super próximos, estás a ver? E eu olhei para ele e fiz tipo assim, de género... Eu vi. E ele assim para mim, a fazer gestos, por favor, não digas, por favor, Não não digas, acredito. juro-te. E eu tipo, claro que vou dizer, amigo, tipo, Tu, what the fuck. Pronto, e disse à minha amiga, que por acaso estava com outro gajo, e foi aí que ela, tipo, parou com o outro gajo e foi, tipo, a passar-se para falar com ele, E estás o a ver? outro gajo a ver. Hã? E o gajo Não, o com que outro ela gajo não estava... estava a perceber, estava na Disney, ok, percebes? ok. Ou seja, ela estava a fazer jogo duplo, mas ele não podia fazer jogo duplo. Estás a ver? Isto também era vergonha alheia vezes 2 por causa disto, percebes? Porque Yeah, era elevado ela a ao fazer quadrado. jogo duplo, mas ele não podia fazer. E depois ainda foi lá armar o estrondo. Estás a ver? Tipo, foda-se. Pronto, e tu pensas que fica por aqui. Se ficasse por aqui já era mal demais para ser verdade, mas isto ainda piorou. Estás a ver o que foi? Andou o resto das férias todas a trocar mensagens com ele, volta e meia combinavam cenas. Combinavam cenas de género, siga encontrar-nos naquele dia. Pá, e houve um dia que se encontraram, foram jantar, full experience, não tem que dar detalhes, está mais que... Pronto. E ele até foi fixe com ela, pronto, lá está, não é aquele gajo... Imagina, é o gajo player, mas não é o gajo player filho da mãe. Claro, não é o que gajo te trata player, mal. E esses exato. são os piores. É o gajo player com que te- classe, que tu ficas tipo, Isso, o potencial daquilo, estás a ver? É. Ficas tipo... Tu ficas pá, tipo com as expectativas daquilo que ele podia ser, mas na verdade exato. ele só é fofo ali no momento, porque tudo é o pique, é a isso. personagem que ele criou. É Percebam isso. a diferença? Cavalheiro, Olha lá, pagou ficas não sei quê, não sei o que mais, pagou o encantada, jantar, claro. pagou isto, pagou aquilo, não vou entrar em detalhes, mas pronto, pagou-lhe o pequeno almoço no dia a seguir, blá, blá, blá. Pronto. Opá, e aqui ela fica completamente obcecada. Mas tipo, obcecada, amiga, pá. Ao ponto, tu me dás a entender o que é que aconteceu no dia a seguir. Gente, isto acontece, era os últimos dias da viagem, ou seja, imagina, o contexto foi, isto aconteceu nos primeiros dias da viagem, depois nós, como nós estamos sempre a deslocar de cidade em cidade, e ele estava naquela cidade em concreto porque ele estava lá a morar e a trabalhar lá, pronto. Então nós depois fomos mudando e ele estava sempre na mesma. E o que aconteceu foi que nos últimos dias da viagem ele deslocou-se até nós para estar com ela. Ok. Pronto, e foi aqui que aconteceu isto, que ele foi super cavalheiro, blá, 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 e ela já estava Obcecada. marada com ele e ela aqui ficou tipo vezes 10. Estás a ver? Já achava mesmo que foi ver onde é que era a sede da empresa dele, que era em Madrid, e que não sei o quê, e blá, blá, blá. Ou seja, estás a ver o género, estava obcecada vezes 10. Pronto. Opa, e depois... Essa história é muito boa, amiga, muito amiga, boa. pois eu espero que ela não veja isto, vai ser muito mal. Já viste aqui a contar esta merda e ela a ver a faz esquece. Pronto, o que é que acontece? Últimos dias da viagem, tipo, acontece esta situação e ela fica obcecada, tipo, ok, nós tínhamos, imagina, tínhamos mais 2 dias, mais uma noite, ou seja, tínhamos 2 dias inteiros e uma noite, e ela estava tipo, tínhamos que nos encontrar na última noite. Já nós estávamos ali, tipo, última noite da viagem, siga a festa, e ela estava, última noite da viagem tenho que estar com ele, porque não vou conseguir mais estar com ele. E já estava a achar que isso ele é que é ia chato. visitá-la e que não Isso é sei o que é quê. chato. Pronto, e o que é que acontece? Ela faz-nos passar toda uma vergonha por causa disto. O que acontece? Então, ela basicamente combina com ele. Não, ela não combina com ele. Ela basicamente perguntou onde é que ele ia nessa noite. Que era uma sexta à noite. Naquele dia, nós íamos embora no sábado à noite. E ela, onde é que vais passar a noite? Sei que mais.
vou ali a uma discoteca que existe perto do sítio onde nós estávamos, vou ali a uma discoteca não sei o quê. E ela, então encontramos-nos lá não sei o quê. Ele em nenhum momento lhe disse Para ela ir. para ela ir. Eu Ela vou aqui. assumiu- Ok, encontramos lá. Mas tipo, Ela assumiu que ia ter com ele, estás a perceber? E ele ficou meio a desconversar, não sei o quê, e ela tipo sempre, pronto, mas a insistir que ia. Pronto. Até que ele começa a deixar de lhe responder, porque ela não estava a perceber a mensagem, ele começou a deixar de lhe responder, e ela depois já estava tipo outra vez toda produzida, toda arranjada, porque estava na expectativa que ia ter com ele, e estava tipo, meninas, vamos. Aquilo ficava tipo a 1 hora do sítio onde nós estávamos. E nós já tínhamos bilhetes comprados para uma festa no sítio onde nós estávamos. já sei essa parte. E ela estava tipo, era noutro sítio, estás a ver? Ou seja, era uma hora. Imagina, não é uma hora lá, não é uma hora aqui. Tu tens que ir naquelas motas de merda agarrada a um gajo que não conhece lado nenhum durante 1 hora. Estás a ver? Foda-se. Pronto, opá. E fomos jantar. Ela sempre a achar que ia ter date com ele. Ele cancelou o date. Não era que ia ter date. Ou era? Não, ela achava. Não, mas ela a determinado momento achou que se ia encontrar com ele tipo jantar. E ele depois não respondeu, cagou. Ela ficou tipo, pronto, então vamos encontrar depois à noite. E continuava-lhe a responder, mas então vais para aí? E ele, sim, vou. E ela tipo, então eu vou lá ter com ele. E nós tipo, não vais, porque vais chegar lá, vai ser uma confusão, não vais conseguir encontrar, ele não está a responder, queres mesmo ir ter com uma pessoa que não está a responder às mensagens, vai chegar lá, vai estar perdida. E ela, mas ele vai responder, não sei o que, não sei o que mais, blá, blá. Olha, se vocês não forem eu vou, blá, blá, blá. Pá, e depois eu já não sei como é que foi, nós ainda fomos para essa festa, a festa estava fraca, fomos para outra festa. E ficámos do tipo, pronto, ok, vamos à tua que tu queres ir. Porque ela não se calava. Ela estava tipo, vamos, sei o quê. Venham lá. Foda-se, vamos, ok, vamos. Fomos também. A última noite, vamos, que se foda. Pá, fomos. Ela até vos pagou os bilhetes, não foi? Sim, até nos pagou a Eu entrada. lembro-me disso. Pá, nós chegamos, porque a entrada era caríssima. Porque quando nós chegámos lá, percebemos que aquilo era um estrondo. Era um preço mesmo exorbitante para... Pá, chegamos lá... Imagina, o gajo deixa-nos à porta. Amiga, aquilo era uma discoteca. Eu nunca vi uma discoteca tão grande. Nem em Madrid já fui a discotecas mesmo Muito grandes, grande, sim. nunca vi uma discoteca tão grande. Aquilo era pisos e pisos e pisos e pisos, escuríssimo, não vias ninguém, multidões, tipo, como é que ela ia encontrar o gajo ali, estás a perceber? Porque ele não estava a responder às mensagens. My God. E nós estávamos lá dentro, tipo, olha, como é que tu o vais encontrar aqui? E ela, pá, vocês não precisam de vir, fiquem aqui que eu vou procurá-lo. Passado tipo 40 minutos, chega à nossa beira, ele estava com outra. Uau, que surpresa. E nós tipo, Ninguém estava à espera. pois, nós dissemos que ele ia estar com outra. Porque ele se calhar nem acredita, Jane. Se ela está a 1 hora de distância, não vem ter comigo, né? Pois, Porque ela não é maluca dos cornos. pronto, e foi assim. E Ela depois, deve ter ficado mesmo maior obcecada com ele. vergonha da vida, tivemos que voltar e vir embora. Imagina, estás a imaginar a cara de cu que ela teve o resto. Imagina, ainda bem que foi só um dia, estás a ver? Tipo, ela apanhou a maior decepção da vida dela. Estou a exagerar. Foi a maior Sim, decepção. sim. Mas tipo, ficou na merda, como é óbvio. Estás a ver? Ela fez aqueles quilómetros todos com aquela expectativa dela. Chega ali e ele está com outro. Imagina, eu não compreendo porque acho que nunca passei por uma cena assim. Claro. Nem eu, graças a Deus. Não é graças a Deus, é. Tenho noções. Pois é isso. Pronto, opá, depois viemos embora. Mas, Ela na coitada. merda. Mas Ela também estava na acho- merda. No dia a seguir estava na merda. Ainda trocou umas mensagens com ele. Pá, e foi assim. Foi esta a história. Eu acho que nesses casos, imagina, nós até podemos estar loucas ou entusiasmadas com a cena, mas também se estás numa viagem com amigas, tipo, vais dar tudo a perder por uma pessoa que também não te está a dar bola. Porque imagina, se ele até lhe tivesse a dar bola, tipo, isso até podia ter acabado numa história Pois, fixe, é tipo, há isso. muita gente que se conhece fora, Eu tenho uma história dessas, Não é? sabes? é isso mesmo, eu queria mencionar, mas a gente sabe. Pronto, e depois as coisas correm bem e as pessoas até casam, têm filhos, opá, pronto. Mas, na verdade, estás numa viagem com amigas e também não vais estar a condicionar toda a gente, não é? Pois. Mas foi assim, foi Mas muito pronto, foi uma constrangedor. história para contar. Vergonha alheia mesmo. Pronto, é isso. Pronto, E depois, espera, vou só acrescentar um detalhe que é, claro. depois no dia a seguir, ela ainda lhe estava a mandar mensagens de género que ficava à espera dele, que ele a fosse visitar e que não sei o que, não sei o que mais. Quando ela nos veio cantar isto, nós tipo, já essa merda! Tipo, gente, amiga, aí foi tipo atingir o pico de vergonha alheia máximo. Não, isso é vergonha alheia mesmo. É tipo, amiga, Por estás-te favor, mesmo a... amor próprio, por favor. Não, esquece, ela não tem mesmo necessidade. Ainda por cima ela é tão bonita. Pois é, mas por acaso é. É simpática, é uma mulher empoderada. Sim. Não precisa dessa porcaria, meu. Acho que é isso, não, foi muito mal. O problema desses homens é que às vezes têm um charme que é tipo veneno. Então, tipo, metem as pessoas meias crazy. Sim. Pronto. É isto. Tenham cuidado. Muito bem.
Dá para construir uma amizade com alguém que não partilha as novidades convosco? Estou numa situação em que sinto que sou uma psicóloga apenas, só sirvo para desabafar sobre gajos. Imagina, ok. Então aqui o ponto é: a pessoa não partilha as novidades, só fala de gajos? É isso? Imagina, pelo que eu percebi, esta amiga é só de género. Tomar por causa disto, tomar por causa disto, tomar por causa disso. E tipo, não é de género. Então como é que eu trabalho? Como é que estão as coisas no trabalho? Olha, o meu trabalho está assim. Tipo, a única coisa que ela fala é sobre os problemas dela, que no caso é sobre o gajo. Mas pelos vistos também não conta novidades, porque ela diz Sim, é isso. Só fala isso. de gajos. Não. De género, isto que eu interpreto é. Ela não é uma amiga que tu te sentas, imagina, nós sentamos e dizemos, então, e a relação, como é que está? Está tudo bem. Olha o trabalho, como é que está? Está tudo bem. Sim. Em férias e planos, falamos de várias coisas. Ok. Aquela amiga só quer tipo desabafar sobre aquilo, só quer tipo usar, percebes? Pronto, e então o que é que achas, amiga? E eu acho que, imagina, se tu me dissesses assim, porque esta pessoa, tipo, eu estou com ela, mas ela nunca me conta as novidades. Acho que sim, acho que dá para seres amiga de uma pessoa assim, porque existem vários graus de amizade e tu não tens de confiar nas pessoas da mesma maneira. Agora, se parece que literalmente ela te está a usar, acho que deverias ter uma conversa com ela e dizer-lhe, Jane, olha, quero que saibas que estou aqui para te ouvir, mas acho que também se calhar estás a focar muito a tua vida num só tema, num só ponto. E acho que era importante também conversarmos sobre outras coisas, porque a nossa amizade também vai para além de nos ajudarmos. Também passa por fazermos planos de ir juntas, irmos jantar fora e rirmos de coisas absurdas, contarmos novidades sobre a nossa vida profissional, falarmos de objetivos futuros. E por muito que eu te queira ajudar e quero que saibas que estou aqui para isso, para te ouvir, sinto que agora a nossa amizade é só isso. Nós já tivemos um ponto da nossa amizade assim, em que só falávamos do podcast numa certa altura, no início. E nós falamos, amiga, olha, já reparaste que nós só estamos a falar do podcast e depois começamos a falar de outras coisas. Pois, mas portanto, imagina. Pois não sei, imagina. Porque eu não estou a perceber se é uma fase ou simplesmente é mesmo o tipo de pessoa que só consegue falar de gajos. Porque lá está, eu tinha amigas também eu tinha que também no passado. era só o tema gajos, não sabe falar. Isso já nem se usa. Depois Isso é mesmo cena há são 15 aquelas anos. pessoas que quando começam a namorar desligam para o mundo, porque o único tema é gajo, o único foco é gajo. Ou seja, quando começam a namorar já têm o que querem, desligam de tudo o resto. É só namorado. Pois Mas, é isso, é preciso perceber. Pois, mas acho que uma conversa vale sempre a pena. Porque assim, o que é que Sim, pode sim, acontecer? sim. Afastas-te, ou então falas, imagina, tipo, tu podes ter a conversa correr mal e afasta-te, ou então podes só afastar-te. Então, mais vale ter a conversa, porque Sim, tendo a conversa ainda há possibilidade, se tu gostas daquela pessoa, e imagina, até pode ser uma fase que ela está a passar, como a Pilar disse. Não sabemos. Sim, mas concordo, é isso. Eu achei esta pergunta curiosa. Qual é o valor aceitável para dar num casamento? Não somos próximos. Ok, então, na minha opinião, este é um tema muito complexo. O valor aceitável para tu dares num casamento é o valor aceitável que tu podes dar. E passo a explicar. Vamos imaginar que eu quero que tu sejas minha madrinha de casamento. Ok? Mas tu estás desempregada. Eu não quero que tu deixes de ser minha madrinha de casamento só porque não me podes, por exemplo, comprar as alianças. Imagina, eu quero que sejas minha madrinha de casamento na mesma, apesar de estares com dificuldades financeiras, mas espero que da tua parte tenhas uma conversa comigo dizendo, olha, eu quero muito ser madrinha de casamento porque eu gosto de ti, mas nesta fase da vida não tenho dinheiro e eu vou aceitar porque sou tua amiga. Agora, o que eu não concordo são pessoas que vão a casamentos e entregam, por exemplo, envelopes vazios, Isso é ridículo, não transferem amiga. nada. E eu ainda sou apologista de que é mais importante, por exemplo, só consegues dar tipo 50 euros? Dá 50 euros, mas sei lá, tu podes dar 50 euros e escrever tipo uma carta à noiva e dizer tipo, olha, não queria deixar de passar este dia, como sabes, não estou com as maiores condições financeiras, mas olha, fiz-te aqui uma peça em barro ou um colar que fiz eu à mão. Tem tudo a ver com a intenção que nós pomos nas coisas. Imagina, há pessoas que dão 100 e que para elas aquilo é uma facilidade, fecham o envelope, metem o nome e enviam. E há pessoas que para dar 50 euros é um esforço muito maior. Portanto, Certo. eu acho que não há um valor aceitável. Claro que imagina, se uma pessoa é mais próxima de mim ou se eu tenho um papel diferente no casamento, se eu sou madrinha, se sou dama de honor, vou ter mais isso em atenção porque em princípio a pessoa é mais próxima de mim. Mas não é tipo, o aceitável são 300 euros por pessoa. Não é assim. Quanto é que tu ganhas? Quanto é que tu
Depende. Posso só dar exemplos concretos? Sim, sim, claro, amigo, claro. Eu tenho um amigo meu que, lá está, quando eu comecei a ir a casamentos, que foi recentemente, perguntei-lhe, porque ele tem tipo imensos casamentos todos os anos. Ele é super sociável, lá são imensa gente, está numa faixa etária em que os amigos estão todos a casar. Pronto, então ele vai a muitos casamentos. E eu perguntei-lhe, olha, como é que tu fazes? Tipo, qual é o valor que dás? Pronto. E ele disse, eu tenho uma regra que é, existem 3 tipos de amigos e eu faço valores para consoante esses 3 tipos de amigos. Ok. Que é o muito próximo, que é tipo o melhor amigo. O amigo que é próximo, mas não é muito próximo como o melhor amigo. E o amigo que é ok. Tipo, não é amigo super próximo, não é amigo melhor amigo, mas é um amigo, pronto. Então punha mais uma categoria, que é tipo, uma pessoa que tu não conheces que vais porque é amiga do teu noivo. Não é assim mas tão eu amiga acho do que teu aí, noivo. Eu aí sabes o que é que eu acho? Claro, nem toda a gente pode fazer isto, mas aí eu acho que fica bem ser a pessoa. Tu Pois, és a a pagar. acompanhante, então é a pessoa que te convidou que paga. Percebo o que estás a Uma dizer. coisa é, se a pessoa até está na merda e não tem muito dinheiro, eu digo, olha, não me importa de contribuir, tipo, damos os dois, dás uma parte Sim, maior sim, e dou uma mais pequena. Por exemplo. Agora, acho que se tu és acompanhante da pessoa que realmente foi convidada, opá, nem te deve caber a ti, tipo, dar dinheiro, estás a ver? Pois. Foi a pessoa que te convidou. Pronto, sempre fiz mas, metade, peraí, metade. mas eu vou dizer os valores. Os valores que ele disse foi, eu acho que foi isto. Para o mais próximo, claro que depende, imagina, depois se és padrinho assim, depende. Depende, é Dás isso, mais é isso, é coisas, pagas a despedida, pagas isto, pagas aquilo, pronto. Mas é, sem contar com isso, sem contar ser padrinho e assim, quando são amigos muito próximos, tipo melhores amigos, ele falou num valor de 250. Quando é um amigo, mais ou menos, é entre 150 e 200. Ou é 250? Será? Não, peraí, como é que é? Não, eu disse primeiro 250. 250. O segundo acho que deve ser 200. Exato. E o terceiro é 150. Ok. Acho que é isso. Não são valores que me choquem. Pronto, é isso. Eu também é esses os valores que pratico. Mas já ouvi pessoas, mas lá já há pessoas com muito dinheiro a dizer que dão tipo 700, 800 euros. Que eu acho que é mesmo muito dinheiro. Não é qualquer pessoa que pode dar isso num casamento. Não é qualquer pessoa que pode Mas dar. são pessoas que têm muito dinheiro mesmo. Sim, disseram são isto. pessoas que Fiquei estão tipo, muito... yeah, ok. Estamos em realidades diferentes, ok. Pois, totalmente, sim. Eu acho que lá está, depende. Mas eu acho que também isso é importante, mas também aquilo que eu disse é importante. Porque Sim. eu não queria deixar de ter uma pessoa no casamento a ter uma Sim, função. óbvio. Não, acho que só isso porque não pode. acho que não tem a ver com isso. Não pode dar. Acho que não tem a ver com isso. Aliás, espera aí, no casamento que eu fui no ano passado, de uma amiga minha super próxima, uma das nossas amigas super próximas disse, olha, eu não vou porque eu neste momento não tenho mesmo condições de pagar e eu sei que para ti isso não é um problema, mas para mim é, eu não me sinto bem em ir e tu estás a pagar e eu não pagar, por isso prefiro não ir. E a minha amiga ficou tipo, não, mas eu quero que tu vás, sei que Claro. E ela tipo, não disse que não queria ir por causa disso. Oh. Mas eu também diria, eu preferia ter a pessoa. Imagina, há sempre Claro. um casamento, aquelas pessoas que tipo, tu nem queres muito lá, é o primo do tio do avô, tipo, que tens de convidar porque a tua mãe está tipo, convida o Zé Emanuel e tu tipo, está-se. Mas depois há pessoas que tu queres mesmo lá, independentemente do valor. Pois é E se calhar o Zé Emanuel vai estar 500 euros, porque aquele tio da aldeia, estás a ver, que não te vê, diz, a minha sobrinha vai casar, tipo, e vai-te dar 500 euros. Mas eu prefiro ter pessoas que não me deem nada e que eu também, efetivamente eu também. sejam importantes para mim e é o que é. Portanto, vamos para a última. Tenho uma amiga que está sempre a falar sobre os mesmos problemas amorosos. Já lhe dei 500 soluções para resolver as situações e parece que ela não os quer resolver. Sou uma amiga por estar farta de ouvir os mesmos problemas over and over. Eu gosto dela, mas sinto-me depressa sempre que estamos juntas. Posso dar a minha opinião mesmo sincera? Sim. Acho que estás a ser um bocado uma amiga e vou explicar. Eu percebo um ponto que tu dizes nisto tudo, que é, eu gosto dela, mas sinto-me depressa sempre que estamos juntas. Isto aqui eu entendo e dou-te razão nisso, porque entendo o que é estar com alguém que te suga completamente a energia e estás completamente na merda e já ficas tipo, vou estar com esta pessoa, já vou sair de lá super em baixo e com dores de cabeça e não sei o quê. Entendo isso e valido isso e acho que isso realmente é um problema. E o que eu te aconselho é passares um incenso, fazeres uma meditação, Banho de sal, mete aqueles pensinho adesivos no no umbigo. umbigo. Faz essas merdas antes de ir ter com essa amiga e tenta se calhar estar menos vezes. Agora, não acho mal que a pessoa tipo, tenha necessidade de desabafar 500 vezes do mesmo problema. E até te vou dar um exemplo. Eu sou a pessoa que para ultrapassar uma situação eu tenho que falar da mesma cena 1000 vezes. Não acredito. Amiga, então, sabes? Estou chocada. Estás a gozar, não estás? Tipo, é verdade. E eu sou a pessoa que Eu também. eu canso os meus amigos com áudios e áudios e áudios e áudios durante meses sobre o mesmo Mas tema. áudios gigantes. Vocês não Sim, brinquem. não é áudios curtos, é a dissecar cada detalhe da situação e agora pensei numa perspectiva nova e agora não sei o quê, mas eu preciso disso para ultrapassar e ficar bem resolvida. Eu tenho que falar das coisas 1000 vezes, eu tenho que pensar
todo, tipo, tenho que processar aquilo, dissecar ao detalhe, que é para poder seguir em frente e esquecer-me. Enquanto eu não faço isso, eu não consigo ultrapassar, não consigo seguir em frente, não consigo... Portanto, lamento, mas se és amiga da pessoa, vais ter que ter paciência para aturar, para ouvir. E a pessoa não quer soluções de merda nenhuma, não é para tu dar soluções. Eu, quando desabafo, não é para dar soluções, não quero que me deem soluções, estou-me a cagar para as soluções. Eu já pensei nas soluções 10 vezes, já pensei em 20 soluções diferentes. Não quero soluções, quero desabafar, quero que a pessoa ouça e diga: amiga, compreendo, também acho isto e isto, não concordo tanto com isto, mas não sei o quê, mas não quero soluções, não quero soluções. Isto é verídico. Eu uma vez apresentei soluções à Pilar e ela passou-se dos cornos. Quanto? O que é que eu te disse? Oh, amiga, não vou dizer. Não digas a situação concreta, diz só o que é que eu disse. Tipo, a Pilar disse tipo qualquer coisa, tipo, mandou-me um áudio de 28 minutos. Não, já te mandei, mas nessa vez não era 28 minutos. Pronto, não. Eu disse assim: olha, amiga, eu percebo, mas imagina, tu já pensaste que se calhar para e assim. E tu dizes assim: eu acho que se calhar devias fazer isto, e se calhar não sei o que, não sei o que mais. É assim. Mas tu achas que eu não sei que tenho que fazer isso? Mas não é o que eu quero fazer. Não é o que eu quero fazer. Eu já sei que tenho que fazer isso, mas não é o que eu quero fazer. Não é o que eu vou fazer. Eu já decidi. Simplesmente eu quero falar sobre o assunto. Está bem, mas tipo, eu dava-lhe a dizer, para mim também é mesmo difícil estar a ouvir isto e não opinar, que é tipo, estou de mãos atadas, só posso ouvir, tenho a boca tapada e pronto. Mas é isso, mas eu percebo que seja muito difícil isto. Sabes o que é que eu também acho? Acho que as pessoas, para só concluir o meu raciocínio, que é, claro. Eu acho que as pessoas normalmente têm muita tendência de, ok, a pessoa está a partilhar comigo um problema é porque quer uma solução. Muitas vezes a pessoa, quando quer uma solução, e isto é importante nós estarmos atentos, quando a pessoa quer uma solução, a pessoa pergunta: o que é que tu achas que eu devo fazer? Ou o que é que tu farias na minha situação? Se a pessoa não te perguntou isto, é porque ela não está à procura de uma solução. Ela está à procura só de conforto. E que tu lhe digas: percebo, entendo, concordo, isto aqui se calhar já pensaste nesta perspectiva, e não propriamente, olha, faz isto, ou olha, acho que devias fazer aquilo. Não. Só que as pessoas muitas vezes não... Percebo essa cena do conforto. Eu acho que por acaso estou numa fase da minha vida em que não mando muitos áudios a falar da minha vida a ninguém. Eu também. Quer dizer, não mandando um ao outro, mas se calhar eu também, mas eu acho que, por exemplo, no verão e assim até te cheguei a mandar alguns áudios e assim. Sim. Mas não sei porque, eu estou numa fase em que, tipo, não tenho pensado muito e não tenho mandado muitos áudios sobre a minha vida. Mas é verdade essa perspectiva, na verdade, tipo, muitas das vezes eu só queria, tipo, que a pessoa soubesse para me dar conforto, para estar a par da situação caso eu precisasse desabafar depois. Agora, eu já tive uma amiga que passou uma situação muito difícil e que para mim estava a ser muito doloroso assistir, porque eu queria mesmo que ela saísse daquilo e não era uma cena saudável e eu fiz de tudo e portanto para mim também às vezes era frustrante estar a ouvir as cenas tipo over and over and over again, sabendo que tipo eu não tinha qualquer papel de relevo na decisão que ela fosse tomar, por muito que eu gostasse dela. E depois era cansativo, porque a pessoa que eu costumava ter ao meu lado tornou-se uma pessoa deprimida, em baixo, triste, e estar com ela sugava-me as energias. E não era só porque ela queria desabafar sobre o tema, era porque aquela pessoa também já não era a pessoa que eu conheci. E isso também é um ponto. E eu tive que a chamar à razão, e efetivamente agora está tudo outra vez bem, e a vida sorriu, e ótimo. Mas às vezes nós também temos que ser duros com os nossos amigos, porque ser amigo não é só dar pancadinhas nas costas, é dizer: ouve lá, estás-te a afundar. Não, isso também concordo. Percebes? Não é dizer, claro, ou faz isso, ou deixo falar contigo, e deixo-te ajudar. Não é isso. Mas é tipo: olha, eu estou aqui, quando decidires, só quero que saibas que ou decidas agora, ou decidas daqui a um ano, eu vou estar aqui para tu chorar. Sim. Pronto, acho que é isso. Vamos concluir o nosso episódio. Ou tens mais alguma coisa? Não. Até ao próximo episódio. Beijinhos! Pelo sim, pelo não. Com Inês Moura dos Santos e Pilar Ventura.